Muito bem. Vamos orar então? Vamos começar nosso culto aqui. Deus e Pai, nós te entregamos nosso tempo aqui hoje à noite e pedimos ao Senhor tua bênção, graça, misericórdia e que nós possamos aproveitar bem esse tempo e crescermos juntos. Em nome de Jesus, amém. E amém. O nosso texto é lá em Filipenses, capítulo 4, versos de 11 a 9. E você pode abrir, acompanhar, nós vamos ler juntos aqui. Lembrando que, como nós conversamos hoje de manhã, nós estamos olhando para esse universo cristão e a nossa grande luta é para não cairmos naquela situação onde nós vimos hoje de manhã os homens e mulheres que deveriam servir a Deus no templo, Marisa, que podíamos então servir ao Senhor de uma maneira mais profunda. E acabamos, nos tornando aquilo que que Jesus criticou, os fariseus, saduceus, o pessoal do templo, que estava mais preocupado com as posições do que com a verdade que Deus tem para a nossa vida. Então, a ideia aqui é que a gente, entendendo isso, vá por um caminho diferente. E Paulo entendeu, Paulo foi um daqueles que veio depois das prostitutas e fariseus e cobradores de impostos, que Jesus fala lá, que ele falou lá no capítulo 21 de Mateus, hoje de manhã nós lemos. Então ele entendeu realmente o que estava envolvido e que a vida cristã ela não é um amontoado de posições religiosas ou emocionais, mas é uma perspectiva de vida que nós podemos e vamos, então, não apenas viver, mas testemunhar. Esse é o grande foco que Paulo vai nos dar. Então, nós vamos olhar para o nosso texto aqui de Filipenses, capítulo 4, e vemos qual é a ideia de Paulo sobre esse assunto. Então, a ideia dele é como enfrentar a vida em qualquer momento da existência. Então, seja o momento que você está passando, ou já melhorou, ou já foi ruim, já está um pouco melhor, ou talvez está piorando, eu não sei a situação que você está vivendo hoje, mas para nós é uma roda gigante, A hora as coisas estão melhores, a hora as coisas estão piores, a hora as coisas melhoram um pouco, quando a gente acha que vai ficar bom, piora, e a situação vai se revezando, nessa gangorra, que a gente está vivendo hoje. Bom, então o texto vai começar aqui no capítulo 4 de Filipenses, ele vai dizer o seguinte: rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. Então havia uma desarmonia, uma dificuldade, um problema entre essas duas mulheres. E Paulo vai falar em algum momento aqui na frente, ele vai dizer que elas eram mulheres que foram preciosas juntas, ajudando o evangelho e ajudando ele próprio. E o que nós temos que fazer, então, debaixo de uma proposta dessa? É ser uma pessoa que busca viver em harmonia com seus irmãos e irmãs em Cristo. Então, Paulo, ele pede, por favor, que procure viver bem uma com a outra, como irmãos na fé, e que a gente não pode carregar as picuinhas ou fingir que a gente não precisa, ou deixar as pessoas para trás. E lembra, algo que nós vamos ter que lembrar, que eu e você somos exemplos. Exemplos para aqueles que estão chegando ou para aqueles que já estão há muito tempo. E não é exemplo de perfeição, porque nós não somos perfeitos,
exemplo de alguém que realmente sabe que a luta é real e como viver essa luta nos dias de hoje. Porque se eu não entender isso, se eu não entender que a vida é essa luta, essa batalha que você está olhando, que você está vendo, como é que você vive? Imaginando que, não, mas eu sou cristão, então nada de mal vai acontecer comigo e eu vou ter a prosperidade, porque afinal de contas Deus está comigo. E não é verdade, né? A dificuldade que você vai ter, a dificuldade que eu vou ter, a dificuldade que nós vamos ter como cristãos é igual para todo mundo. A diferença é como é que você vai lidar com isso. Então, a primeira coisa que Paulo fala, olha, busque viver em harmonia em qualquer momento da sua história, seja no dia bom ou no dia mau. Não fica arrumando encrenca, não fica tentando ser melhor, passar por cima. Por quê? Porque essa não é o estilo de vida de um cristão. Porque Paulo ele está olhando para a vida, né, da maneira que Deus o inspira, assim como Jesus fez, de que a vida cristã não é um evento simbiótico, né? Não é uma explosão de foguetes no céu. Ela precisa de um investimento no outro. Lembra? O evangelho é outrocêntrico, ele sempre está olhando para o próximo. E ele tem uma postura bem radical, né? Qual é essa postura? O evangelho ele exige que o cristão haja individualmente, mas que ele pense coletivamente. O que é melhor para nós, não o que é melhor para mim. Como eu posso ajudar aqueles, que estão necessitando, não é? Se eu não tiver essa postura, se eu não tiver essa vontade, se eu não tiver esse objetivo, a gente vai ficar perdendo tempo. E como nós lemos hoje de manhã, em algum momento a gente vai trocar uma coisa certa por uma coisa errada e acha que está certo. Verso 3, ele vai dizer: a ti, fiel companheiro de jogo, também peço que as auxiliem, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujo nome se encontram no livro da vida. Né? Ele diz que há necessidade de ajuda, de reconciliação, daquele que quer viver o Evangelho, não daquele que quer viver a própria vida e acha que o mundo está errado e ele está certo. Porque há momentos e momentos. A maturidade é algo que vai aparecer não de uma vez. Alguns até talvez consigam êxito assim, mas a maturidade é algo que vai ser lento, um processo. Um dia após o outro, porque as coisas podem ser tão claras para alguns, mas não tão claras para outros. E às vezes eu preciso de pisar no primeiro degrau antes de pisar no terceiro. Tem gente que já vai direto para o terceiro, né? Mas a maioria de nós precisa pisar no primeiro. E às vezes a gente vai voltar um pé atrás para poder tomar aquela posição de uma maneira que seja clara e concreta. Então, seja uma pessoa que ajuda na reconciliação de pessoas valiosas. É isso que Paulo está falando aqui. Nenhuma deveria ou nenhuma deve ser deixada de lado. Ele fala que essas duas pessoas eram valiosas e trabalharam muito para o Evangelho de Cristo. E nós precisamos valorizar. E não é que eu preciso disso, porque se você está pensando que deveriam fazer com você, já está errado. Entende? Você tem que estar pensando o que você precisa fazer. Se vai acontecer um retorno para você, é uma outra história. Se você não tiver o ânimo que você imagina que seria bom para a vida, você
está esperando isso para progredir, e você está errado. Né? Quando Jesus estava falando com os apóstolos e aquela conversa, quem que vai ser o primeiro? Eu vou sentar do lado direito, eu vou sentar do lado esquerdo. Jesus fala uma coisa interessante: os últimos serão primeiro. Percebe? Então, não é essa a questão. E Paulo é claro, ele é prático, ele é pragmático. Então, eu preciso entender que eu devo fazer, a minha ação individual mira o coletivo, e eu vou fazer de tudo para ajudar essas pessoas que precisam crescer enquanto elas querem crescer. E isso é uma verdade. Né? Terceira coisa, no verso 4, ele vai dizer o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele não está dizendo que a alegria é por conta das circunstâncias, porque não tem como estar alegre nos dias de hoje, por exemplo. Né? Se você não perdeu ninguém, você perdeu gente preciosa para você ao redor da sua vida. E aí, como é que você vai ficar alegre? A ordem aqui é que a alegria é uma alegria que vem da graça de Deus, que não vai fazer você se tornar uma pessoa dura, que vai acabar entrando numa depressão porque não acha resposta, não acha saída. E qualquer coisa hoje, né, qualquer tristeza, qualquer dificuldade, qualquer problema, as pessoas já estão imaginando que se trata de uma depressão. Então, deve ser uma atitude constante, sempre. A alegria de servir ao Senhor, a alegria de estar vivendo hoje. Irmão, lembra, a vida é curta. Eu estou com meus filhos agora montando as suas famílias, crianças pequenas, né? E eu fico imaginando, olhando para um e para outro, falando, será que eu vou estar vivo para ver meus bisnetos? Não sei, 20 anos, 25 anos daqui, eu vou estar com quase 90, se viver estiver. Mas é isso, a vida, quando você começa a ver um pouco do fruto delas, pelo menos nesse primeiro momento da vida se reproduzindo, leva tempo. Mas é um tempo tão pequeno e tão rápido que a gente não se dá conta. Por quê? Porque essa alegria, segundo Paulo, é no Senhor. Ela deve estar baseada na fonte certa. A minha alegria vem do Senhor. E é por isso que eu posso sorrir. É por isso que eu não vou olhar para a vida de uma maneira negativa. É por isso que eu vou trabalhar todo dia feliz, porque eu tenho trabalho. É por isso que eu vou me organizar em casa para fazer as coisas durarem, o arroz durar, o feijão durar, a mistura durar. Por quê? Porque eu ainda tenho. É por isso que eu vou ser agradecido, e se eu tenho uma comunidade, de que ela está me servindo de alguma maneira. Estou alegre, estou feliz porque o Senhor tem me usado. Lembra? Ele fala 2 vezes. Ele diz, outra vez digo, alegrai-vos. Não é algo que deve passar desapercebido, mas é algo que deve estar equilibrado na sua mente e no seu coração. Quarta coisa que ele vai dizer aqui, no verso 5, ele vai dizer o seguinte: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Uma pessoa moderada, equilibrada. O que é uma pessoa moderada e equilibrada? Aquela que não explode à toa, aquela que não faz acepção de pessoas, aquela que consegue lidar com o mais pobre e o mais rico, aquela que consegue lidar com a pessoa mais abastada no sentido de cultura ou de poder do que qualquer outra. Uma pessoa moderada, equilibrada, porque, lembra, nós estamos atrás de uma postura que vamos tomar a vida inteira. Nós estamos estudando e vendo de uma maneira prática como enfrentar a vida em qualquer momento da existência, sem ter medo de que aquilo seja um grande perigo para a nossa vida. Se eu e você não estivermos com essa perspectiva, a gente vai perdendo o senso, e o bom senso vai embora.
Será que você está sendo uma pessoa moderada, amável, dentro de casa, ou ser uma casca grossa, né? Se você, né, chuta com os dois pés, ou na igreja, se você é aquela pessoa que não dá atenção, que não ora pelas pessoas. Faça uma análise agora da sua vida. Você tem orado pelos irmãos da igreja, por alguns, ou por todos? Orado. Já fez? Você tem orado por as pessoas do trabalho, pelo nome, não é abençoa Deus, a turma do meu trabalho, não, abençoa o seu André, abençoa o seu Marcelo, abençoa o seu Ricardo, a esposa dele, porque você sabe quem é, o filho, eu não sei a condição dele. Talvez ele até compartilhou um pedido de oração, você falou que ia orar. Foi mesmo? Será que foi? Nas redes sociais, você toma todo o cuidado para não incrementar nenhuma briga e discussão que não vai levar a nada. Pelo contrário, vai trazer uma dificuldade até nos relacionamentos. Eu vejo, às vezes, as pessoas escrevendo coisas como se não houvesse amanhã. Né? Em quinto lugar, ainda nessa perspectiva do capítulo 5, ele traz essa perspectiva de que as nossas coisas devem estar em mente que o Senhor está perto. O que é que está acontecendo no planeta? Como é que as coisas estão se revelando? Porque quanto mais perto, aparentemente, estiver da volta de Cristo, mais cristão você tem que ser. Eu vejo pessoas falando, não, porque olha, tá isso, tem aquele sinal, aquele outro, e vai né, tecendo várias questões sobre isso, mas ela não mudou. Ela não mudou, ela sabe disso. Ela até faz uma propaganda disso, que às vezes é uma tremenda bobagem. Mas ela esquece que isso deveria nos aproximar de Deus e não tornar a gente um ermitão da palavra, mas uma celebridade da boca. Em sexto lugar, a gente vai para o verso 6, e o verso 6 vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. A ansiedade é um troço complicado, né? E eu vou dizer para você, vou confessar, às vezes eu tenho andado ansioso nesse último ano. Para sair de casa, o medo de encontrar pessoas, de cumprimentá-las, hoje menos do que anteriormente. E eu tenho que tomar cuidado, eu sou um idoso, com comorbidades. E eu tive esses momentos de ansiedade. É por isso que eu digo, irmão, não é que você não vai passar por dificuldades ou por problemas, é como é que você vai passar por isso e como é que isso não vai tornar você uma outra pessoa diferente daquela que Deus planejou que você fosse. Parece que se você não estiver ansioso, está faltando alguma coisa, né? Aquela preocupação, aquele desespero, parece que faz parte da sua vida. Não faz. Né? Não devemos andar ansiosos de nada, ou seja, de coisa alguma, seja ela o que for. E não é que talvez alguns de nós estão passando por dificuldades reais, especialmente nessa área financeira que hoje está complicada. Né? Mas o que der para fazer, você vai fazer, o que não der, você não vai. Ponto. Faça o que pode. E se prepare, né? Porque os cobradores chegarão na sua casa para cobrar. Né? Ansiedade é excesso de futuro. Ansiedade é o pecado da falta de fé no cuidado amoroso de Deus. E eu não estou sendo leviano aqui nisso tudo, porque as dificuldades são reais, tanto para você quanto para mim. Né? Se você está andando na corda bamba, eu também estou.
Se você está fazendo contas, eu também estou. Se você está abrindo mão de algumas coisas, eu também estou. Isso não vai mudar a minha vida, pelo contrário, vai mostrar que Deus está me ensinando. E a grande pergunta para nós é: quando tudo isso passar, quando tudo isso passar, nós estaremos mais fortes ou mais fracos? Sabe por quê? Porque o choro pode vir à noite, mas a alegria vem pela manhã. Vai passar. Amém? Segunda coisa que esse texto traz para a gente é que eu preciso orar. Você tem orado mais do que orava antes? Sinceramente. Não fala nada para mim, não põe, não escreve nada. Mas você pode olhar para a sua vida e pensar: eu tenho orado mais? Gente, isso é a prática da fé. Isso não é religião. Isso não é religiosidade. É vida cristã. É prática. Você tem orado? Você tem colocado diante de Deus as circunstâncias das dificuldades que você tem passado? Tem feito isso? Um pastor do movimento, o pastor Alfredo, ele teve um problema sério nessa pandemia. Não foi Covid, né? Ele teve um ataque cardíaco, ele teve que colocar safenas. Será que ele andava ansioso? Olhando ansioso? Orações, súplicas e ações de graça. A gente fica ansioso e não ora. Irmão, para e pensa. Será que eu tenho orado o que eu deveria orar? Eu não estou pedindo aqui para você fazer uma oração que você nunca fez. Eu estou dizendo para você que se você entende que você pode orar mais e ser mais específico, e orar não só por você e suas necessidades, será que você pode fazer uma oração por semana que não seja sobre você, que não seja sobre as suas necessidades pessoais ou da família? Será que você pode pensar e orar por cada pessoa que você conhece? Nosso culto de oração nas quartas-feiras pelo Zoom, a gente, a gente pode compartilhar pedidos e podemos orar e saber o que está acontecendo com as pessoas ao nosso redor. A gente deve orar e não ficar ansioso. É isso que a palavra diz. Um tempo de devocional. Você recebe devocional todos os dias que eu mando, né? E aproveite. Eu sei que não vai poder conseguir ver todas as vezes, mas quando você puder, veja. Né? Vai ajudar a você caminhar um pouquinho mais perto de Deus, e eu sei como você quer e como você gostaria. Né? O verso 7 vai dizer o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa coisa que não é que não dá para entender, é que não tem justificativa. Né? Você está em paz numa situação que você está tão prejudicado. Né? Não sei se você perdeu o emprego, ou alguém da sua casa, não sei se você perdeu a saúde, não sei se a Covid te encontrou ou encontrou pessoas da sua família. Mas essa é a paz de que Deus está cuidando, que você deita e dorme. Né? Quando eu estive com os meus filhos e as minhas noras grávidas, na verdade uma nora e minha filha Daniela grávida com Covid, eu orei muito por elas. E eu falei para todo mundo, eu mandava, né, todo dia eu mandava um recado, uma informação. E muitas diziam para mim, sabe o que diziam para mim? Confia em Deus, Ele está no controle. Às vezes, quando eu olhei pela primeira vez, eu dizia: eu sei. Mas quando eu olhava de novo e lia de novo, eu dizia: obrigado por me lembrar que eu sei.
Obrigado por me lembrar que eu sei. Então, que Deus possa te lembrar até o que você sabe. Não se sinta agredido. Saiba que Deus te ama. Saiba que Deus quer andar com você e fazer toda a diferença na sua vida e nas pessoas ao redor. O verso 8 vai dizer assim: finalmente. Paulo, depois de dizer tudo o que ele diz, ele fala finalmente. Bom, vou terminar falando o seguinte: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Lembra, os ouvidos e os olhos são uma porta de entrada para o nosso interior. Eu trabalhava numa empresa e em um certo momento da empresa, era uma área de produção, eles providenciaram um som, colocaram caixas acústicas, e por acaso era eu que mandava no negócio. Era eu que decidia que música que ia tocar. Aí uma vez o meu gerente falou assim: quando você não quer ver, você vira a cabeça e fecha os olhos, mas não tem como fechar os ouvidos, né? Eu pensei assim, acho que ele não gosta muito dessas músicas que eu tenho posto para tocar. Não. Entende, irmão? Você e eu precisamos ter pensamentos que agradam a Deus e que não denigrem a minha vida e não me põem, não me colocam no caminho errado. A gente precisa selecionar bem o que a gente ouve e o que a gente coloca os olhos, né? Não perca o contato com a realidade, mas cuidado de ficar atrás das má notícias a vida inteira, né? Então, se você for hoje olhar para os noticiários a respeito da Covid, por exemplo, você sai de lá com Covid, fala a verdade, desculpa, né? Foi melhor não falar assim, né? Mas você vai se sentir mal, muito mal, né? E a gente está vivendo isso hoje e tomamos uma decisão de esperar ainda que o governo admitir que poderíamos voltar. A gente achou melhor esperar, porque nada mudou. A Covid tá pegando cada vez mais forte na nossa cidade, Taboão da Serra, em São Paulo. É absurdo. De novo, né? A gente está às altas com políticas e tudo mais. Eu não estou censurando, pelo contrário. Eu estou dizendo que nós temos que olhar diferente. E se você pode trabalhar, trabalhe com todo cuidado. Porque lembra, a minha preocupação não é só comigo, mas precisa ser com você. Não perca contato com a realidade, mas se afaste das más notícias, aquelas que envenenam a sua alma. E por último, o verso 9 diz o seguinte: o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, a grande questão é que você precisa ser inspiradora de bons referenciais. Você precisa ser inspiração para a sua família, para os seus filhos. Você precisa ser inspiração para o seu pai, para a sua mãe, para os seus colegas de trabalho. E inspiração naquilo que é bom, naquilo que é reto, naquilo que é justo, naquilo que vai melhorar a sua vida, não no sentido financeiro, mas na capacidade de sobreviver num momento de crise como essa que nós passamos. O alvo de Paulo aqui era como enfrentar a vida em qualquer momento da existência, seja bom, seja ruim, porque eu estou me preparando para todos os momentos da vida. Seja inspiração, referência para outros, para que a vida, e a sua vida e a minha vida, daqui a alguns anos, quando você morrer, 10, 20 anos depois, poucas pessoas vão se lembrar de você, filhos, netos talvez, mas o que você deixou de vida, isso sim vai ficar. E eu já tenho falado para nós, dentro da nossa própria igreja, que a Igreja Batista Monte das Oliveiras ela só vai existir forte e crescendo
depois de nós, depois que nós formos, se nós tivermos deixado uma herança digna. Herança digna. O Bruno disse que vai providenciar mais 3, vai ser 5 filhos. Brincadeira. O Rafa e a Dani provavelmente vão ter pelo menos mais um. E vamos criá-los debaixo da graça de um Deus que tudo pode. Para que eles aprendam as verdades do Evangelho, para que eles ouçam de nós, para que eles ouçam as nossas experiências, a nossa prática. Você percebe que a Bíblia está cheia de exemplos negativos, coisas que não deram certo, coisas que homens de Deus, né, o homem segundo o coração de Deus, Davi, ele pisa na bola. Mas ele se levanta, bate na roupa e volta para a graça de Deus. Eu e você precisamos ter cuidado com o tamanho do tombo, né? Mas se houver uma situação onde você escorregue, lembra? Você sempre pode levantar, porque é disso que nós estamos falando. Você e eu podemos e devemos ser um bom referencial, aprendendo e ensinando tudo aquilo que você viveu e aprendeu na vida. Uma boa tradição, um hábito. Quantos hábitos você tem? Lá na minha casa mudou o lugar onde põe o sabonete, e isso já faz pelo menos uns 2 anos. E eu vou ao banheiro, quando eu vou pegar o sabonete, às vezes eu me vejo procurando um lugar de tantos anos que ele esteve, mas agora ele está em outro lugar. O hábito ainda não foi embora, sabe? Aquele ditado, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eu saí do mundo, mas o mundo não saiu de mim. Mas o quanto mais longe e o quanto menos o mundo falar ao meu ouvido, mais perto de Deus eu vou estar. Caminhar junto. Ouviste e viste e pratique. Ouviste e viste e pratique. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste, em mim isso, praticai. E eu quero deixar esse último verso para que você olhe de novo. Faça essas reflexões que a gente conversou aqui durante o desenvolvimento do nosso texto. Converse com Deus sobre algumas coisas que você entendeu ou teve de volta, ou ampliado foi, para que tudo isso tenha valido a pena. E para que você veja se toda essa verdade da graça de Deus pode transformá-lo como é o alvo de Deus se transformar. E assim você vai ser inspiração para aqueles que vêm depois de você. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça de Deus continue fazendo toda a diferença na sua vida e que nós possamos estar juntos servindo ao Senhor de olhos abertos, na certeza de que o Senhor nos assiste todo dia. Que Deus te abençoe e que nós possamos ter outros momentos assim. Lembra? Quarta-feira, culto de oração, às 20 horas, se você puder, participe conosco. Semana que vem, ainda teremos nas lives, vamos ter pastor Dalvino, lá do Piauí, ele está no Piauí, e vai compartilhar uma live conosco, para a gente ver o que Deus está fazendo na vida de quem deixa Deus fazer. Mas eu queria tanto. Não é todo mundo que vai fazer a mesma coisa, né? Mas Deus tem usado, e ele pode ser inspiração para você e para mim. Tá bom? Que Deus te abençoe. Se você quiser, participe conosco dos nossos devocionais. A partir de terça-feira eles já estão no ar. E nós vamos estar conversando juntos sobre os valores
sobre as referências que Deus tem para você e para a minha vida, para sermos cada dia mais capazes de inspirar outros com a verdade. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.